Sou Ana Sim, vamos Lúcia, começar. sou nutricionista, trabalho com o Joaquim aqui no Centro de Saúde da ENSP, da Fiocruz, e a gente faz essas rodas de conversa virtual, né? E a gente faz toda semana sobre alimentação. Então, a gente traz as alunas, que são estudantes de nutrição, no último período, que vão começar a conversa, apresentar uns slides, e depois, no final, a gente tira a dúvida de vocês, conversa. Vamos aproveitar esse momento, assim, para tirar todas as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, vamos começar. Meninas, podem começar. Quem vai apresentar? Mariana, Júlia, Érica. Oi, professora. Acho que a Júlia vai tentar. Só um minuto aqui, gente, que o computador decidiu ficar lento. Peraí. Deixa que eu coloque então, Júlia. Não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Mari tá aí? Oi, pessoal. Então, meu nome é Mariana, né? Como a Ana falou, a gente é estudante de nutrição. E hoje a gente vai falar sobre os rótulos, né? Como ler rótulos dos alimentos. Pode passar. Então, aqui é a nossa equipe, né? Como a Ana comentou. Pode passar essa parte. Então, relembrando a aula anterior, né? Porque essa aula de rótulos está super ligada com a aula anterior. Então, lembrando da aula passada, né? Que a gente falou sobre os tipos de alimentos, né? Quando a gente vai adquirir e comprar eles têm uma classificação, que é, né? Alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados, alimentos ultraprocessados e o grupo óleos, gorduras, sal e açúcar. Pode passar. Então, sobre os alimentos in natura, né? São aqueles alimentos frescos, né? São aqueles alimentos que são obtidos diretamente de alguma planta ou de algum animal, né? E que não sofreu nenhuma alteração. Então, é como um mamão, né? Como um alface, um ovo. E os alimentos minimamente processados já são aqueles alimentos que são os alimentos in natura que sofreram pequenas alterações, né? Essas pequenas alterações seriam o quê? Uma limpeza, ou um corte, ou a retirada de casca de um arroz, né? Então, seria o quê? O arroz, o feijão, o peixe, que são alimentos minimamente processados. Já os alimentos processados são aqueles alimentos que sofreram alguma alteração, mas também recebem dentro desse alimento sal, açúcar ou óleo, né? Por quê? Porque são alimentos que têm um objetivo de também conservar aquele alimento, né? Então, o objetivo também, geralmente, desses alimentos é uma forma de conservação mesmo dele. Então, por isso que ele recebe ou óleo, ou sal, ou a gordura. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos, na real, que são produtos alimentícios, né? Que a gente fala. Não é nem exatamente um alimento, porque ele já sofreu diversos processos e etapas na indústria, né? Transformando aquele alimento, que ele, além de receber também o sal, o açúcar e a gordura, né? Um dos três ou os três, né? Ele também recebe aditivos químicos. Que esses aditivos químicos, eles têm diversos objetivos no produto, né? Ou ele tem o objetivo de conservar ele mais tempo, ou de dar mais sabor, né? Aumentar aquele sabor, ou de dar alguma coloração nele, né? Então, e aí geralmente os alimentos são o quê? São os refrigerantes, os biscoitos, os salgadinhos, né? Salsicha, o miojo, lasanha congelada, suco em pó, né?
Pode passar. E aí aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Falando sobre os alimentos minimamente processados, dando o exemplo do fubá, né? O fubá nada mais é que o milho que foi debulhado, né? Tirou as sementes da espiga e foi triturado, né? Então aqui, quando a gente compra o fubá no mercado, você olhando na lista de ingredientes, ele basicamente é escrito isso, assim, farinha, né, de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, né? É isso, é um alimento minimamente processado. Pode passar. Já um exemplo do alimento processado, né, que é o milho em lata, né? Esse milho em lata, ele é o quê, né? O milho, né, que foi tirado da espiga, né, mais uma salmoura, né, que seria a água e o sal. Então, ele é um processado porque ele tem o sal, né, que é uma forma de conservar esse alimento. Pode passar. Agora, um outro exemplo, né, de um ultraprocessado já é o salgadinho de pacote, né, que nesse exemplo que a gente trouxe, né, olhando a lista de ingredientes, né, o primeiro ingrediente é o milho, mas ele tem vários outros alimentos, ingredientes, né, como óleo vegetal, né, a farinha de trigo, o queijo, óleo de soja. Aí, mais no final, que tem uma lista maiorzinha, que aí tem glutamato monossódio, né, reguladores de acidez, que tem, se a gente olhar, são vários nomes até um pouco difíceis de entender, que a gente às vezes nem sabe exatamente o que são. Então, tem uma lista grande, né? Tem o milho, tem óleo, tem sal, mas também tem todos esses aditivos químicos, esses nomes mais complexos. Então, é uma lista grande, né? Então, normalmente caracteriza já um alimento ultraprocessado. Pode passar. Aí aqui são exemplos, né, de a gente como pode ver essa classificação, né, como o abacaxi. O abacaxi é uma in natura. Aí, quando a gente fala de abacaxi em calda, já é um alimento processado. E um suco de abacaxi em pó, já é um ultraprocessado. Aí, quando a gente fala do peixe, né, um peixe que foi pescado naquele momento, já é um alimento in natura, né? Ou um peixe que a gente compra ele fatiado, já é um alimento minimamente processado. Agora, quando a gente compra um peixe em conserva, né, na latinha, já é um alimento processado. E quando é um empanado de peixe, né, que vem uma caixa, que leva outros ingredientes além do peixe, aí é um ultraprocessado. Pode passar. Então, aqui, né, é uma imagem que retrata muito bem, assim, o que a gente deve priorizar na nossa alimentação, né? Os alimentos in natura, né, que são os alimentos mais saudáveis. Então, por exemplo, é o abacaxi, né? Aí os alimentos processados, né? A gente não ser a base, né? A base da nossa alimentação, os alimentos in natura. Posteriormente, depois tem o alimento processado, o abacaxi em caldo, e o ultraprocessado, que a gente deve evitar, que é o suco, né, de abacaxi em pó. Pode passar. Então, gente, como a Mari disse, né, a proposta dessa aula é recapitular um pouco a aula passada, que a gente falou bem da classificação dos alimentos, né, in natura, processados, ultraprocessados, óleos, gorduras, sal e açúcar. E a gente trouxe de novo aquela figura que a gente colocou na semana passada sobre qual seria a recomendação. Então, o in natura ou minimamente processado é para a gente fazer o quê? A base da nossa alimentação. Né? Nós temos que priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. A classificação de óleos, gorduras, sal e açúcar, a gente tem que usar em pequenas quantidades nas nossas preparações, né? Quando a gente for cozinhar, temperar os alimentos. Os processados, que são aqueles, como a Mari falou, que a gente adiciona sal, açúcar para conservar, para o conservamento daquele alimento, a gente tem que limitar
o consumo. E os ultraprocessados, que têm vários aditivos químicos, corantes, a gente tem que evitar ao máximo o consumo desses produtos alimentícios. Pode passar. E aí, a gente viu semana passada também, e a gente falou, comentou, que é muito importante a gente ler o rótulo, para a gente saber quais ingredientes estão em cada produto e poder optar melhor por aqueles alimentos, né, ou produtos alimentícios que sejam que sejam melhor para a nossa saúde. Então, a gente trouxe aqui algumas dicas para a gente saber no mercado, quando a gente for comprar, qual é o alimento que a gente tem que escolher. A primeira dica que a gente traz para vocês aqui é que a gente tem que olhar a ordem dos ingredientes. Por quê? A ordem dos ingredientes vai falar muito da quantidade dos ingredientes que tem em cada produto. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Água, açúcar, suco concentrado de pêssego, extrato de soja desengordurado. Esse é um rótulo de um suco de caixinha. Aqueles sucos que vendem em caixinha. Então, o ingrediente que tem maior quantidade nesse suco é a água, porque vem primeiro na lista. O segundo ingrediente que vem em maior quantidade é o açúcar. O terceiro ingrediente que vem em maior quantidade é o suco concentrado de pêssego. Então, o que a gente está explicando aqui para vocês? Que os primeiros ingredientes, né, vão ser aqueles que têm maior quantidade no produto. Então, é sempre uma ordem decrescente, ou seja, do ingrediente que tem mais para o ingrediente que tem menos quantidade naquele produto. Então, quando vocês forem ler, por exemplo, o rótulo de um suco, vocês têm que escolher aquele suco que tem mais suco da fruta, porque ele vai ter mais vitaminas, vai ter mais minerais e vai ser melhor para a saúde de vocês. No caso desse suco aqui, olha o que ele tem mais: água e açúcar. Então, ele tem muita quantidade de açúcar. E não seria uma boa escolha fazer o uso desse suco. E sim, seria uma boa escolha aquele que tem, por exemplo, se você for ver o rótulo de um suco integral de uva, os ingredientes são suco de uva e alguma coisa mais, né? Ou água, ou enfim. Mas geralmente é até só suco de uva integral. Então, vocês, né, de acordo com a lista de ingredientes, vocês conseguem saber o que tem naquele produto e escolher uma melhor opção para vocês. Pode passar. Ó, outro exemplo. Esse daqui é um pão ultraprocessado. E aí, vocês podem ver ali na embalagem, né, que tem artesano e tem como feito em casa. Né? A propaganda dele é um pão que seria como se fosse feito em casa. Mas vamos lá na lista de ingredientes. Olha o que tem. Primeiro ingrediente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. O segundo ingrediente é açúcar. O terceiro, óleo vegetal de soja. O quarto, glúten. Então, um dos primeiros ingredientes desse pão é açúcar. Então, a gente olhando outros rótulos, vai ver que tem pães, né, que são de melhores escolhas, que vão ter farinhas integrais, que vão ter menos açúcar. Então, olha como é importante a gente ler os ingredientes, né? Pode passar. Ó, outros exemplos para vocês. A diferença entre extrato de tomate, né? Aliás, uma comparação, né? O extrato de tomate que é processado, ou seja, não tem aditivos químicos, e um molho de tomate que seria ultraprocessado, que tem certos aditivos químicos. Então, a lista de ingredientes do extrato de tomate é tomate, açúcar e sal. São 3 ingredientes só. E no ultraprocessado, que seria o molho de tomate, tem tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, alho
e vários outros. E lá no final vocês vão ler realçador de sabor, glutamato e algo que não dá para eu ler aqui. Mas vocês viram a quantidade de ingredientes de um para a quantidade de ingredientes do outro? O extrato de tomate só tem 13 ingredientes, sendo eles o tomate, açúcar e sal, que são para conservar o produto. Já o molho de tomate tem vários, diversos ingredientes. Pode passar. Ó, a segunda dica aqui que a gente vai ver aqui, ó, açúcar com outros nomes. Às vezes você pode pegar um produto no mercado que ele não vai ter açúcar na lista de ingredientes, só que ele vai ter outro ingrediente que também é açúcar, mas por a gente desconhecer o nome, a gente acha que não tem açúcar. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui, dextrose, frutose, galactose, glicose, maltose, sacarose, maltodextrina, destrose, melado, xaropes e glucose, todos esses aqui são tipos de açúcar. Por exemplo, nesse biscoito aqui, que é um biscoito salgado de queijo, né? Um salgadinho, esses snacks, né, que a gente vê no mercado. A lista de ingredientes é o seguinte: milho, óleo vegetal e preparado para salgadinho sabor queijo. Nesse preparado para salgadinho sabor queijo tem maltodextrina, sal, soro de manteiga, farinha de trigo, queijo, açúcar, óleo de soja e óleo de algodão, especiarias, realçadores de sabor, e aí um monte de nome que a gente nem sabe o que é direito. Glutamato monossódico, inositinato disódico, e aí vai. Então, olha a quantidade de coisa que tem química para realçar sabor. Além do que, tem a maltodextrina, que é um tipo de açúcar que às vezes a gente não sabe que é, mas contém também. Pode passar. Outra dica, vocês têm que ver o tamanho da porção. E como se vê o tamanho da porção? Por exemplo, todo produto vem com essa tabela aqui, ó, que a gente está mostrando. E aí, debaixo da frase informação nutricional, tem assim, ó, porção de 200 ml, um copo. E o que seria essa porção? Seria a quantidade, né, que uma pessoa sadia, saudável, deveria consumir. Então, às vezes, a gente pega um suco de caixinha e toma ele num dia. Mas aqui a porção indicada são 200 ml. E os valores que vai ter aqui de carboidratos, proteínas, gorduras, são para 200 ml também. Então, às vezes, a gente acha que, ó, por exemplo, o valor energético, que são as calorias que tem, 95 calorias. Se a gente olhar rápido, a gente vai pensar que no suco inteiro tem 95 calorias. Mas, na verdade, não. 95 calorias é a porção de 200 ml. Entenderam? Então, sempre vocês, para saber o valor total de calorias do suco da caixinha, né? No caso, esse é um suco de caixinha, vocês vão ter que multiplicar, né, pela quantidade total do suco, para ver quantas calorias tem dentro do produto. Pode passar. E aí, aqui a gente vai falar um pouco sobre os alimentos alergênicos, né? Então, logo abaixo da lista de ingredientes, como a Júlia falou, sempre não, né? Quase sempre, tem lá embaixo assim, não contém glúten, ou então alergênicos, contém leite ou pode conter trigo e amendoim, né? Então, essa parte de baixo é mesmo para informar essas pessoas que têm alergia a algum desses alimentos. Então, a gente pode sempre perceber que pode ter aviso falando sobre o trigo, né, sobre os crustáceos, ovos, peixes, sobre amendoim, que podem conter desses alimentos, sobre a avelã, castanha do caju. E aí, explicar sobre o que são alimentos alergênicos. São alimentos que algumas pessoas são suscetíveis a ter alergia a esse tipo de alimento, né?
E aí, essa questão que tem aqui sobre pode conter traços, é porque na hora da fabricação desse produto, pode ser que em si não tenha ali diretamente na composição do alimento o produto em si, né? Mas durante a fabricação desse produto, na fábrica lá que está fabricando, pode ser que algum outro alimento que essa fábrica produz, né, passe por aqueles maquinários, né, vai passar pelos maquinários para fazer um outro produto. E aí, né, vamos supor aqui, dar um exemplo, pode ser, sei lá, um suco, né? Então, vamos supor que essa fábrica, ela produza, além desse suco que você está comprando, ela produza um biscoito, estou dando, assim, exemplo. E aí, nesse biscoito tem lá amendoim, né? Aí acabou a produção do biscoito de amendoim. Agora a fábrica vai produzir o suco que você está comprando. Como as máquinas são muito grandes na indústria, eles não vão limpar aquela máquina, né? Vão lá limpar, esterilizar, não. Eles colocam o suco para passar. Então, a primeira leva, né, ao longo da produção desse suco que vocês estão consumindo, pode ser que tenha a presença desses alimentos, vamos supor que pode ter a presença do trigo, que também é um dos alimentos alergênicos, né? A pessoa pode ter alergia. Então, pode conter traços, né? Traços não é o trigo em si, mas pode ser algum aroma, alguma micropartícula, e aí isso já é o suficiente para a pessoa que tem alergia ter uma reação alérgica. Então, é sempre importante estar ali observar no rótulo se tem traços de algum alimento que você tem alergia, né? Ou se tem esse alimento em si, né? Se ele está ali presente na composição do produto que você está comprando. E aqui é um resumo de tudo que a Júlia já explicou, né? Dicas para a gente ler o rótulo. Então, a gente vai recapitular, né, e fazer um compilado, assim, do que a Júlia já explicou para a gente. Então, vamos lá, a porção, como a Júlia falou. A porção, ela indica uma quantidade que seria, né, adequada para uma pessoa consumir, uma pessoa saudável, né? E essa porção, do lado, vocês podem ver que tem ali uma unidade. Então, a porção desse produto aqui que a gente está usando de exemplo, a porção de 170 gramas, se refere a uma unidade, vamos supor, um exemplo, de um biscoito, tá? Então, um biscoito daquele pacotinho, né, tem 170 gramas. E aí, todas as outras informações aqui nesse rótulo vão ser baseadas em cima dessa porção ou dessa unidade, né? Então, vamos lá, o valor energético, como a Júlia falou, é baseado em cima na porção de 170 unidades ou uma unidade desse biscoito. Então, é importante a gente prestar atenção, né, que os valores que estão contidos ali não se significa do pacote todo, tá? E aí, esses cálculos que nós temos baseados em... Aqui tem o percentual de valores diários, né? Aqui ele dá o percentual da caloria, da proteína, do carboidrato, das gorduras que estão contidas nesse rótulo, baseados em uma dieta calculada mais ou menos a 2.000 calorias, né? E o que isso significa? Significa que eles pegaram 2.000 calorias, né, como um número base. Não significa que a sua dieta seja de 2.000 calorias, né? Não significa isso, porque a gente não pode levar isso para a vida, porque as dietas, né, quando o nutricionista passa a dieta, elas são individualizadas. Então, pode ser que você precise de outras quantidades de quilocalorias para a sua dieta, tá? Mas isso daqui é mesmo para que a pessoa tenha uma base. E aí, embaixo tem a lista dos ingredientes, como a Júlia falou. Sempre começa com o primeiro alimento que apresenta na lista de ingredientes, é o alimento que está em maior quantidade ali, né? Então, vai da maior quantidade para a menor quantidade de alimentos. A questão dos alérgicos, dos alergênicos, que eu acabei de falar, pode ver que está sempre aqui embaixo, ó.
Nesse exemplo, tá aqui, ó, não contém glúten, alérgicos, contém leites e derivados e contém a lactose. Aqui tá falando que contém, então é porque nesse alimento tem leite, derivados e tem lactose. Se tivesse, pode conter traços de, né? Esse alimento ele não tá ali diretamente na composição, mas pode ter algumas micropartículas ou aroma, alguma coisa que estava ali no maquinário da produção daquele produto, que já é o suficiente para gerar uma reação alérgica. E aqui tem do lado são os itens de declarações obrigatórias, porque é obrigatório que em todos os rótulos venha o valor energético, o carboidrato, a proteína, especificando o percentual diário baseado nessa dieta de 2.000 calorias, né, e a gramatura. E aí, então, tem as gorduras totais, tem que vir a gordura saturada, a gordura trans, fibras alimentícias, o sódio e o cálcio que está nesse alimento. Deixa eu passar. E aqui, para recapitular também, né, essa aula é uma aula que a gente já falou alguns aspectos, mas a gente quer lembrar com vocês, né? E nós trouxemos aqui os 10 passos para uma alimentação saudável, que são os 10 passos do Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí, o primeiro passo é para que você baseie sempre a sua alimentação, né? Com alimentos in naturas, botar esses alimentos in naturas, tentar priorizar sempre a base da sua alimentação com esses alimentos, os in naturas, né? A questão de usar óleos, gorduras, açúcar, devem ser usados em pequenas quantidades, a gente já falou aqui, que são alimentos geralmente que a gente usa para temperar, né? Para fazer alguma friturinha, ou então refogar alguma coisa. Então, são alimentos que devem ser usados em pequenas quantidades. Limitar o uso dos alimentos processados e evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Não é que você não possa comer, mas é ter sempre atenção à quantidade desses alimentos que você está ingerindo, principalmente os ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e com boa companhia. Foi o que a gente veio falar com vocês aqui também, né? Tentar comer de uma forma mais calma, sempre que possível, né? Acompanhado de pessoas, da família, de amigos, para que a gente consiga fazer do momento da alimentação um momento especial, que a gente consiga criar afeto, porque não é só se alimentar, né? Tem toda uma questão por trás. Se alimentar não é só ingerir o alimento, né? É a gente apreciar a comida, mastigar bem, prestar atenção no que você está fazendo. Então, comer é um ato importante, que deve ter importância ali naquele momento, né? E aí, buscar sempre fazer as compras em locais que oferecem alimentos in natura, sempre que vocês tiverem a possibilidade de comprar verduras, legumes, né, in naturas, ou então minimamente processados, fazer desses alimentos a base da sua alimentação, né? Desenvolver, exercitar e partilhar hábitos culinários. A gente já comentou isso aqui em alguma das aulas, né? Algumas alunas que trocam receitas, fazer essa troca de receita. Então, fiz um bolo muito gostoso na minha casa, eu gosto tanto da minha vizinha, queria tanto que ela provasse. Leva um pedacinho do bolo para ela, vai ser com certeza algo muito especial, ela vai se sentir querida. Você vai compartilhar um alimento ali que você gostou, ficou feliz, né? Com certeza vai ser algo muito especial. Então, tentar, né, partilhar esses hábitos culinários, trocar receita, ou então dar um pedacinho do bolo, dar um pedacinho da torta que você fez salgada, tentar fazer essa troca. Planejar o uso do tempo para dar mais atenção na alimentação e o espaço que essa alimentação merece. Então, tentar se programar, né? A gente sabe que durante a correria do dia a dia nem sempre isso é possível, mas tentar. O dia que não der, tudo bem, não tem problema, mas tentar se programar para reservar ali uns 30 minutos para você fazer a sua refeição ao longo do dia, ou então no seu trabalho, né? Dar uma atenção nessa questão do tempo, nessa questão na hora de comer, né? De mastigar, de sentir aquele alimento, o gosto deles, né? E sempre que possível, dê preferência aos locais que sirvam, se você não for comer em casa, né? Dê preferência aos locais que sirvam as refeições feitas na hora, né?
quando você não puder levar a comida da sua casa. Então, prestar atenção no estabelecimento, no local que você está fazendo a compra dessa refeição. Tentar sempre uma comidinha fresca. E seja crítico quanto às informações, orientações e mensagens que são passadas sobre os alimentos. Isso a gente vê muito em Facebook, no WhatsApp. Às vezes chega uma corrente falando que inventaram o alimento para a cura do Covid. Gente, não é assim. Então, quando a gente vê esses alertas assim de alimentos milagrosos, alimentos que curam doença tal, é bom que a gente fique sempre com um pé atrás, porque é muito difícil, não existe um alimento que cure, um alimento sozinho que cure alguma doença. O alimento, ele tem a possibilidade de auxiliar no tratamento de doenças, de prevenir futuras doenças, mas ele em si, ele não é um medicamento, ele não é um remédio, ele não cura nenhuma doença. Né? Então, quando a gente vê algumas informações assim, falando, o alimento vai fazer isso na sua vida, você vai acontecer isso, vai fazer aquilo, algumas coisas assim que são exageradas, né? Ficar sempre com um pé atrás e seja crítico perante essa informação, porque é muito provável que isso seja mentira, tá? E tentar não repassar também essas informações que são mentirosas. E aqui a gente trouxe também na aula passada, e a gente trouxe também nessa aula, já que a gente falou de rótulo, o aplicativo Desrotulando, né, que se vocês tiverem a possibilidade de baixar ele no celular de vocês podem baixar, quem tem Android, baixa no Google Play, né, coloca lá, Desrotulando. Vocês vão ver o aplicativo, e esse aplicativo ele vai ajudar vocês na hora de ler o rótulo, né? Como a Júlia já tinha falado, você coloca lá, acho que filma, não é, Júlia? Você filma o rótulo do alimento que você está com dúvida, e aí ele vai mostrar tudo para você, vai falar se é um alimento processado, se ele é ultraprocessado, vão ver algumas informações que vai te ajudar se você tiver alguma dúvida na hora de ler aquele rótulo. E aí tem também, você pode seguir no Instagram, quem tem Facebook também pode seguir no Facebook, tá? E aí, a gente falou hoje sobre rótulo, né? É só para deixar vocês mais em alerta também, que essa rotulagem que nós temos dos alimentos hoje em dia, ela tá para ser mudada, né? Então, foi aprovado pela Anvisa em 2020 a mudança da rotulagem dos alimentos, dos nossos alimentos, né? Então, vão vir rótulos futuramente em 2022, lá para 2022, 2023, que vocês vão ver mais, mas futuramente surgirão novos rótulos, né? E aí, provavelmente, futuramente, quantos futuros? Mas vocês terão alguma outra aula, ou então vocês verão outros profissionais da nutrição falando sobre esses rótulos, né? Que são rótulos que eles estão vindo com a intenção de facilitar ainda mais a leitura desse rótulo, né? Para que você consiga olhar para ele e ser algo mais intuitivo, porque o rótulo que a gente tem hoje é um rótulo complicado, que a gente tem que ficar explicando, olha, esse alimento aqui, o primeiro é o que está em maior quantidade, os outros que vêm são que são em menores, tem nomes difíceis, né? Às vezes tem ali um açúcar, uma quantidade de sal exagerada que a gente não consegue identificar. Então, essa nova rotulagem, ela está vindo com o intuito de te ajudar a identificar se esse alimento vem muito sal nele ou se vem muito açúcar. Então, a intenção é mesmo facilitar a vida da gente que está lendo aquele rótulo. Então, futuramente, mais lá para 2022, para o final de 2023, vocês vão começar a ver rótulos diferentes nesses alimentos que a gente tem comprado, tá? Aí a gente trouxe a receita de hoje. A receita de hoje que nós escolhemos foi a lasanha de berinjela, né? Que é uma lasanha um pouco mais acho que mais fácil, assim, de fazer. Não tem muitos embutidos também, é um pouco mais natural, um alimento mais tranquilo para vocês fazerem em casa. Então, tem aqui os ingredientes, que a base dela é berinjela, molho de tomate, e aí eu quero alertar vocês, porque em alguma das aulas que a gente deu o molho de tomate especial, né? Que é um molho de tomate lá todo incrementado, que leva cenoura, leva beterraba.
A gente já passou essa receita para vocês. Provavelmente ela tá no grupo, né? Que o Joaquim manda para vocês. A Mari sempre monta lá as receitas e manda. Então, vocês podem fazer essa lasanha com essa receita de molho de tomate que a gente já passou, que vai ficar ainda mais incrementada, né? Com muitas vitaminas, proteínas, minerais, tudo que a gente já falou. Então, ela vai ficar cada vez mais incrementada. E aqui tem os ingredientes do recheio, né? Aqui a gente botou carne moída, mas eu coloquei embaixo que pode ser feita também com frango, com sardinha, com ricota, com a proteína que você decidir, né? Tiver mais fácil acesso na sua casa. E temos modo de preparo também, tá bem? E aqui é a frase de motivação de hoje, né? Quando foi... Vou questionar para vocês igual uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? O que isso quer passar de mensagem para a gente, né? Qual foi a última vez que você fez algo assim que você nunca tinha feito na sua vida, algo novo, né? Alguma novidade assim que te tirou daquela zona de conforto, que te gerou um pouco de, sei lá, de insegurança, né? Nossa, é algo novo. Quais são os sentimentos que essa coisa nova gera para você, né? Pode te gerar. E qual foi a última vez que você sentiu essas emoções assim diferentes, esses efeitos, né? É sempre importante a gente tentar acrescentar na nossa vida coisas novas, né? Tentar um pouco sair da rotina, sei lá, inventar alguma coisa diferente, ou então, não sei, eu sempre, esse final de semana eu saio, vou num parque que é próximo aqui de casa. Se você já vai lá tantas vezes, por que você não tenta fazer um passeio diferente? Não sei, vou tentar fazer uma trilha hoje, experimentar novas emoções. É sempre bom a gente tentar mudar um pouco a nossa rotina, a nossa vida e o que a gente está acostumado sempre a fazer, né? Essa foi a aula de hoje, essa mensagenzinha também no final. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida referente à aula que foi passada hoje, né? Vocês ainda têm dúvidas sobre a rotulagem, sobre os alimentos, ultraprocessados, processados? Meninas, foi ótimo. Eu queria, já que agora é o espaço para vocês falarem, né, pessoal? Eu queria aproveitar e perguntar quem tem o hábito de ler o rótulo. Depois você me passa essa receita aí da lasanha de berinjela, porque eu perdi meu zap todo. Aí saiu tudo, os áudios, tudo. Eu não tenho mais nada. Aí depois você passa essa receita aí para mim? Sim, nós vamos passar, Sim. tá? Só a receita. E aí eu queria saber quem tem hábito de olhar o rótulo e quando olha, o que olha? O que chama atenção? Olha por quê? Fala aqui pra gente. Alguém já respondeu aqui no chat, ó. Fala pra gente. Como é que é a pergunta? Eu não entendi. Quem costuma ver rótulo dos alimentos? Olhar o rótulo. E quando olha, o que procura? Por que olha? Não. Eu aprendi com a nutricionista que me assistiu, não me assiste, né, na Clínica da Família, onde eu sou cadastrada. E geralmente eu vejo muito rótulo. A única coisa assim que eu mais compro é o pão integral, né? Então, eu olho para ver se o primeiro ingrediente realmente é farinha integral. Né? A única coisa assim que eu mais uso assim o resto é só arroz mesmo, feijão, macarrão. Graças a Deus eu não tenho hábito de comprar nada ultraprocessado, não. Eu consegui me educar nesse quesito aí. Tá ótimo. Aí você olhando que o primeiro ingrediente é farinha integral, o que significa isso, Gilma? Que o pão é integral. Só isso. Né? A maior quantidade dele é integral. É isso aí, maravilha. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Com relação a esses aditivos que eles colocam, né? O glutamato monossódico, ele é cancerígeno? Meninas, quem vai responder? E o corante caramelo também. Eu gostaria de saber. O corante caramelo já tem estudos, né? Que eu pessoalmente eu já vi estudos que comprovam que não é alimento, é um composto químico que
é cancerígeno. Então, se você consumir muito, né, desses alimentos que têm a presença desse corante por muito tempo, em um longo prazo, pode ser, né, que ele ajude, se caso futuramente você venha a ter um câncer, a estar ali presente na formação desse câncer. Pode ser, né? E a questão do glutamato monossódico, ele é um sal, né? Que é diferente do sódio que a gente vê, né? Ele é um mineral, um sal de uma outra composição, mas o sódio está ali presente, não deixa de estar presente, entendeu? Então, a questão do glutamato é você prestar mais atenção na questão do sódio mesmo, né? Não é cancerígeno, mas é perigoso se você consumir em excesso. Pode ser que você tenha algum problema de pressão, né? Ou então, se você consumir muitos alimentos com esse glutamato, com sódio, e também tem sódio em outros tipos de nomes também, né? Na indústria que eles colocam, que pode vir futuramente a provocar alguma doença crônica, né? E, Dilma, é importante a gente pensar que nosso corpo foi feito para consumir vitaminas, minerais e não aditivos químicos, né? E não química. Então, quanto menos a gente consome esse tipo de coisa, melhor é para a nossa saúde. O câncer, especificamente, não é só uma coisa que gera o câncer, né? São vários fatores genéticos, né? Atividade física, enfim, são vários fatores. Claro que quanto mais química a gente consome, mais isso influencia para a gente ter doenças como o câncer. E não só o câncer, mas várias outras doenças, entendeu? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, pode? Assim, já que esses aditivos fazem tão mal, né, no nosso organismo, por que são permitidos? Né? Por que são colocados para a população que não tem nem tanto acesso à informação consumir? Né? O que que a nutrição como é que se diz? O órgão regulador, o Conselho Regional Nacional, acho que é regional de nutrição, né? Ou o Conselho, não sei, é o órgão que governa, né? que comanda a questão da nutrição. Tem feito com relação a isso? Tem alguma coisa que pode ser feita? Porque eu acho isso uma incoerência, né? Se permite colocar no mercado e fica assim, ninguém fala, isso me revolta. Colocar coisas que fazem mal para as pessoas, né? Eu não consigo, é uma coisa que eu não consigo digerir muito bem isso, não. Me desculpa aí o desabafo. Nada, não. Então, o que eu entendo sobre isso é que são várias questões que regem isso tudo, né? A indústria alimentícia, ela nos facilita em certos pontos, mas ela nos dificulta em certos pontos também. Então, essa química toda, ela foi criada para conservação, né? Para o produto durar mais na prateleira, né? Infelizmente faz mal para a saúde, mas também, lembra que a gente deu uma aula sobre fatores que influenciam na alimentação? Que tem fatores políticos, econômicos. Então, tudo isso é muita política envolvida, economia. Então, realmente é uma coisa difícil de se lidar. Mas por isso que a gente está aqui orientando vocês, né, educando para que vocês tenham melhores escolhas. E como a Júlia falou, né,